Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na nossa campanha pela vida financeira. E eu tenho a certeza que Deus vai transformar a sua vida, vai mudar a sua história, porque o Deus que nós servimos é o Deus que fez o universo, que fez tudo. É o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu lhe peço, Senhor, assim como esse louvor do fundo, que o Senhor nos segure nas mãos, porque muitos que estão nesta campanha estão, Pai, angustiados, preocupados, mas eu tenho a certeza que o meu Deus, o Deus do impossível, vai segurar na mão de cada um e vai mudar essa história, vai mudar essa situação. Senhor, eu lhe peço que o ensinamento de hoje o Senhor venha completar com o Espírito Santo. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Diariamente nós temos uma mensagem de Deus aqui. Deus vai falar com você com uma dessas mensagens. Eu tenho a certeza, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Esse Deus vai transformar a sua vida. Creia. Então no devocional de hoje é: quem somos? Quem é Deus? E quem é Deus para nós? Quem é Deus para você? Todo o nosso comportamento é determinado por nosso coração e responde a essas perguntas. Todo o nosso comportamento. Eu acho que podemos, meu irmão, concordar em quaisquer que sejam as respostas para essas perguntas. Qualquer uma. Isto é, as respostas de Deus. Elas determinam a nossa verdadeira identidade com a sua identidade. Na medida que concordamos com Deus, sabemos quem realmente nós somos. E sabemos quem somos, agiremos como estamos destinados a agir. Porque Deus fez nós para que nós aqui não tenhamos um propósito, nós temos um propósito aqui nessa terra. E se fizermos isso, teremos experiência com Deus e sempre destinado ali a ter novas experiências com Deus. Quando nós não sabemos e nem acreditamos nas respostas de Deus, quando não acredita, quando não acha que Deus não é possível mudar essa história, temos falsas identidades, motivos distorcidos, ambições prejudicadas e definições incorretas de sucesso. E basicamente agimos como órfão de Deus. Órfãos são crianças sem pais. Elas não têm ninguém que se responsabilize por ela, ou por a sua moradia, roupa, nutrição, alimento, desenvolvimento pessoal e o mais importante, a sua necessidade de amor. Órfãos precisam resolver tudo sozinhos. As pessoas órfãs têm que fazer tudo sozinho, depende de tudo. Eu espero que você ache profundamente descontentamento em definição da vida adulta, da nossa sociedade. Se parece tanto com as definições de orfandade, muitas pessoas carentes, precisando do alimento, precisando da palavra de Deus. Não é surpresa então, meu irmão, que muitas igrejas acham o estilo de vida e os ensinamentos de Jesus tão aterrorizantes. Acha que é difícil seguir Jesus. Claro, para seguir Jesus nós vamos ter que deixar muitas coisas, principalmente o pecado. Temos que escolher, ou nós estamos com Deus ou nós não estamos com Deus. E para com Deus nós temos todo ali o que seguir. Porque o Senhor Jesus diz: olha, larga a tua cruz e siga-me. Nós devemos seguir a Cristo. Deus é quem Ele diz que é. Você é que você diz que é como cristão. Em algum momento devemos concluir que a resposta para as duas perguntas é sim. E quando fizermos, nossos olhos se abrirão, veremos várias maneiras que Deus Pai tem dado providência. Ele tem dado providência para mim e para você, nos guiado, nos ensinado, e acharemos obediência ao Espírito muito mais fácil. Se isso parece assustador, então, de novo, eu sugiro agir como a criança. Diga a Deus, fala para Deus, porque você não confia nele como pai. Diga a Deus: Deus, olha, eu não estou conseguindo. E se você estiver pronto, fale a Ele o que você gostaria de dar os seus primeiros passos e conhecer Ele, que Ele vai te ensinar, Ele vai te ajudar. Quando sabemos que somos
Filhos de Deus, nós não duvidamos das suas providências para nós. Não duvidamos que Ele vai nos ensinar e vai nos mostrar, e não duvidamos que somos profundamente amados por Deus. A insegurança vai por água abaixo nesse momento que você tem confiança em Deus. Fazer pose, começar a aparecer o comportamento extremamente fraco. Quando a pessoa começa ali a fazer pose, começa a aparecer, o objetivo, quem tem que aparecer é Deus na nossa vida. A grandeza das outras pessoas, empresas, começa a ser ocasião de celebração e aprendizado. O amor ao dinheiro é o medo de passar necessidade, não domina mais a nossa vida, porque quando temos certeza que Deus vai gerar na nossa vida, vai gerar uma expectativa, vai gerar em nós a condição, e não ficaremos tendo aí o amor ao dinheiro. Em vez disso, prioridade e alegria passarão a ser priorizar a alegria, priorizar a ser encontrado saber experimentar e demonstrar o amor de Deus. Quando estamos com Deus, como estamos com Deus hoje? Como você está com Deus? Como está a sua vida em oração? Esse é o sucesso ou fracasso ao qual procuramos ao fim de contas. Qual é o sucesso? Então aqui, meu irmão, algumas perguntas para nós responder. Quando sabemos que Deus nos ama, importa muito menos se os outros nos amam ou não. Como você duvidou do amor de Deus? Como em algum momento passou na sua vida duvidar do amor de Deus? Como isso afetou o seu comportamento? Como que isso afeta o seu comportamento? E em qual aspecto do amor de Deus você precisa acreditar hoje? Qual é o aspecto? Vamos ver alguns versículos. Gênesis 1, 27. Ele vai trazer para nós uma reflexão do amor de Deus. Qual o aspecto? Qual é a mudança? Qual é a atitude que você precisa? Aí diz Gênesis 1, 27. Assim Deus criou os seres humanos. Ele criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. Deus os criou parecido com Ele. E diz mais, João 1,12 diz: porém alguns creram nele e receberam. E a estes lhe deu o direito de se tornar filhos de Deus. Então quem crê em Deus tem o direito de ser considerado filhos de Deus. E Romanos vai dizer para nós, Romanos diz a nova vida em Cristo que nós devemos ter. Portanto, o que dizer? O que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós não morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo no pecado? E com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados, que ficamos unidos com Cristo Jesus. Fomos batizados para ficar unidos também com a sua morte. E assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. Então, meu irmão, Romanos, depois você vai meditar em Romanos 6, vai dizer para nós como é a conduta, o que nós devemos fazer, porque aquela velha criatura morreu. Em Romanos 7 vai dizer: meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que dizer. Vocês conhecem as leis, sabem que elas não podem sobre uma pessoa enquanto uma pessoa está viva. Por exemplo, uma mulher casada está ligada pela lei pelo seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que liga ao marido. Veja o exemplo. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. Ensinamentos de Deus para nós. Em Romanos 8 vai dizer para nós que agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe a vida, estamos unidos com Cristo Jesus, que nos livrou da lei, do pecado e da morte. O véu se rasgou. Em 2 Coríntios 5,13 vai dizer: pois se estamos loucos em favor de Deus, e se temos juízo é em favor de Deus, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois conhecemos que em um homem Jesus Cristo morreu por todos,
e que quer dizer que todos tomam sua parte na morte. Ele morreu para que todos, para que vivam, mas vivam mais para si mesmo, mas vivam para que aquele que morreu, que foi ressuscitado para a salvação, para a minha e a sua salvação. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. Aqui diz que não devemos julgar ninguém, não devemos ir por regras humanas. E diz mais, e antes de nós termos tomado cristão, julgamos a Cristo de acordo com as regras humanas. Agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. E acabou-se o que era velho. Acabou-se o que era velho e já chegou o que era novo. Aquele vai dizer para nós que acabou o que era velho, que está unido com Cristo é uma nova pessoa. Em Gálatas vai dizer, porém, vocês, irmãos, chamados para serem livres, mas não deixem esta liberdade se tomar conta, uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Então aqui está dizendo que pelo chamado nós somos livres, mas não é essa liberdade que Deus nos dá para nos pecar. Nós devemos fugir. Em Efésios diz, e como é grande o seu poder que age em nós, e que cremos nele. Este poder que age em nós é a mesma força e que ele usou quando ressuscitou Jesus Cristo. Ele fez que ele sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existe neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, ao qual completa todas as coisas em todos os lugares. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Da morte para a vida, em Efésios vai dizer para nós, antigamente, por ter desobedecido a Deus, por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo, fazia a vontade daquele que governava os poderes espirituais do espaço e o espírito, que agora controla os que desobedecem a Deus. Então aqui está dizendo desta mensagem que antes nós estávamos aqui, nós éramos mortos espirituais. Em Lucas vai dizer, depois disso, escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim que fosse diante dele para cada cidade, lugar aonde tinha que ir. Antes de enviar, Jesus disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazer a colheita. Eu estou mandando vocês como ovelhas no meio dos lobos. Não levem bolsa, nem sacolas, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem na casa, faça primeiro esta saudação, que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixe a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retire a saudação. Fique na mesma casa, come e beba, e lhe ofereçam, pois, trabalhador merecedor ao seu salário. Não fique mudando de casa em casa para outra casa. Quando entrarem numa casa e forem bem recebidos, comam comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo ali, o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo, até a poeira desta cidade que grudou aos vossos pés, sacudam contra vocês. Mas lembre disso, o reino de Deus chegou até vocês. Que mensagem forte! E diz Lucas 11:1 diz, um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos a orar. Quando orarem, digam. Aí o Senhor Jesus ensina para eles a oração do Pai Nosso. A oração que nós devemos fazer, que a oração do Pai Nosso é que nós devemos reconhecer que
Pai nosso que estás no céu, ou seja, o nosso Pai que está no céu, dizendo que santificado seja o nome do Senhor, o seu reino, bendito seja o teu reino. E nós vamos agradecer a Deus pelo alimento de todo dia. Vamos pedir para que Deus perdoe os nossos pecados. Assim vamos forçar também a nós liberar o perdão para o irmão. E nós vamos dizer também que seja perdoado os pecados do nosso irmão e que seja feita a vontade de Deus aqui nessa terra como também no céu. Assim que devemos orar, pedindo a Deus, Ele dá ali como devemos nos arrepender. Em Lucas 12:1 vai dizer: milhares de pessoas ajuntaram de tal maneira que um pisava aos outros. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Jesus comparou a falsidade como fermento, aquele fermento que faz crescer. E tudo que está encoberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. Assim, tudo que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. Tudo que disserem em segredo dentro de um quarto fechado será anunciado abertamente. Então Jesus disse: olha, não há nada que vai ficar escondido. E Marcos vai dizer para nós: quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou à frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E respondeu Jesus: por que me chama de mestre? Aí Jesus vai dizer para ele: olha, faz o sim. Você segue os mandamentos? Sim. Ele vai dizer todos os mandamentos. Aí o Senhor diz: então faz o seguinte, pega tudo que é teu, venda e reparta com os povos. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela pessoa tinha muito dinheiro e ela saiu da presença de Deus e se entristeceu. E Jesus respondendo diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele por causa de mim, do evangelho, deixar casa, irmãos, mães, pai, filho ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, mães, filhos e terras, e também perseguição. E no futuro receberá uma vida eterna. Muitos que agora são primeiros serão os últimos, e muitos que agora são últimos serão o primeiro. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui para nós que muitos naqueles dias que se acham primeiro não serão. Muitos que se chegam: Senhor, Senhor, o Senhor vai dizer: olha, não conheço você. Então nós devemos entender e compreender que nós devemos buscar primeiro ao Deus Todo-Poderoso. Nós devemos entregar o nosso caminho. A palavra do Senhor vai dizer que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Então vamos orar. Ó poderoso Deus de Israel, entregamos ao Senhor neste momento o nosso caminho. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que transforma, que muda. Então muda, ó Deus, essa situação. Transforma, Deus, toda a situação. O Senhor, Deus, que tudo sabe, que tudo vê, esteja conosco em cada batalha, dando a sabedoria e o entendimento. Pai, eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.